Fala pessoal, meu nome é Alex Tomé e essa aqui é a nossa minissérie sobre maratona. Esse aqui é o nosso segundo vídeo dessa minissérie sobre maratona. Inclusive, se você não viu o primeiro, sugiro voltar lá. A gente falou sobre quilometragem semanal, algo que é extremamente importante para quem vai treinar por maratona, definidor se você faz uma boa prova ou não, e o conteúdo está muito bom. O áudio não ficou tão bom assim, a gente viu que tem ali um eco, ficou um negócio meio estranho, então a gente já melhorou, já colocamos um microfone hoje, já compramos um outro microfone que vai chegar semana que vem, então aos pouquinhos os vídeos vão melhorando assim na qualidade, podem ter certeza absoluta disso. Eu tô aqui na frente da câmera, atrás da câmera tá a Bibi. Oi gente, tudo bom? E Bibi, qual é o nosso conteúdo de hoje? Hoje a gente vai falar sobre como construir um calendário de provas. Boa, esse assunto é extremamente relevante, é muito, mas muito importante. Para mim, esse é o primeiro ponto que vai definir se você vai ter sucesso ou não nas suas provas. E eu acho isso extremamente importante e muito negligenciado. Muitas pessoas simplesmente marcam a próxima prova, fazem a próxima prova sem saber o que vai vir depois. E quando você tem uma visibilidade completa do ano todo, você tem uma dinâmica totalmente diferente de organização do treinamento. Por isso que é extremamente importante. A gente está gravando esse vídeo agora no mês de setembro, que já é o momento de você começar a ver o calendário do ano seguinte, porque aí você vai ter os momentos bem certinhos dos ciclos de treinamento, um momento que você vai ter mais volume de treino, um momento que vai ser menos volume de treino, tudo isso precisa ser programado, e por isso que esse assunto é extremamente relevante, mas eu não sei porque as pessoas falam muito pouco sobre isso, então hoje a gente vai fazer um tópico especificamente, um vídeo especificamente sobre isso. Qual que é a primeira pergunta aí, Bibi? Boa, então a primeira pergunta é o que a gente precisa considerar antes de escolher uma prova que vai para o calendário ou não? Boa. Primeira coisa que eu acho extremamente relevante é você pegar o seu ano e a gente normalmente tem padrões. E vai ter um momento do ano que você tem mais disponibilidade de tempo e outros momentos que você tem menos disponibilidade de tempo. E vou dar aqui alguns exemplos, tá? Imagina que você trabalha numa empresa que final do ano é um momento onde você tem um volume de trabalho muito grande. Então, isso precisa ficar na sua cabeça, você vai ter menos tempo disponível para treinar naquele momento. Ou vamos supor que você tem filho e lá no mês de junho, julho, tem férias escolares e lá é um momento que é muito atrapalhado, você não consegue treinar direito. Então, você tem que pegar uma prova sabendo dessa condição. Naqueles meses você não vai conseguir treinar direito. E aí tem outras coisas muito específicas. Por exemplo, a gente tem um atleta aqui que ele tem uma fazenda de café. Tem nos momentos da colheita, são 2 meses que o volume de treino dele precisa ser muito, muito, muito baixo, porque ele vai estar muito envolvido, ele trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Então, analise o seu padrão do seu ano para entender quais são os meses que você pode treinar mais e quais são os meses que você pode treinar menos. E isso precisa conversar com a sua rotina de treinos. Esse é o ponto número 1. O segundo ponto, que para mim também é absolutamente importante, é a gente entender exatamente qual é o clima que você vai precisar treinar. E por que eu falo isso? Por exemplo, eu corri esse ano lá no Ushuaia, em março. Era uma prova fria, a gente pegou neve, nevou no meio da prova, foi sensacional, foi lindo. Só que para competir uma ultra em março, a gente teve que treinar em dezembro, em janeiro, num calor absurdo, uma umidade absurda aqui em Floripa. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Não considere apenas qual vai ser a condição da prova, considere qual vai ser a condição do seu treinamento. Se você mora, vou chutar aqui, em Salvador, e você tiver que fazer um volume de treino em dezembro, em janeiro, um volume de treino absurdo, provavelmente o desgaste vai ser absurdo. Então realmente é preciso considerar, para que você não considere somente o dia da prova especificamente, qual é o clima da prova, mas considere qual é a condição de treinamento para você também. Boa. E para você, como treinador, existe um calendário ideal? Bom, é muito difícil a gente falar exatamente sobre calendário ideal, porque cada pessoa responde de uma maneira. Tem pessoas que vão competir mais, tem pessoas que vão competir menos. Quando os meus atletas me perguntam isso, claro que a gente entra especificamente na rotina de cada um, o quanto cada um suporta de treinamento também, isso é muito importante, e o quão importante é a competição para cada um. Mas se eu for pensar em termos gerais, eu pensaria em 2 provas nível A, que são as 2 provas mais importantes do ano para você. Então vamos chutar aqui. Maio e setembro, talvez 2 provas nível A, que são as 2 provas alvos, as provas mais importantes do ano. Então, vou chutar aqui como a gente está falando de maratona, então a gente vai falar em uma maratona no final de maio, uma maratona em setembro. Também colocamos como exemplos totalmente aleatórios, maratona de Porto Alegre em final de maio, maratona de Buenos Aires em setembro, por exemplo. Seria bem interessante, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Antes disso, a gente pode ter uma meia maratona antes de cada maratona, para a gente ter realmente um treino de luxo, um treino específico para aquela prova.
Então, um mês antes, 6 semanas antes, mais ou menos por aí, você pode colocar uma meia maratona no primeiro semestre e umas 4 a 6 semanas antes, uma meia maratona no segundo semestre. Inclusive, se a gente for estudar lá o que falam os noruegueses, eles trabalham muito com... Não se faz treino máximo, né? Então você nunca chega ao limite em um treinamento, mas em provas específicas, que são provas-alvo, provas de treinamento para a prova-alvo, é o momento onde eles colocam um treino máximo, um treino onde eles vão até o limite, a exaustão completa. É óbvio que quando a gente está falando de uma prova que ela é alvo, ela vai ter um polimento, são 2 semanas antes que a gente baixa o volume de treino, a gente vai ter uma transição pós-prova, então uma prova em si, na verdade, ela vai englobar basicamente 3, 4 semanas entre descansar para ela e descansar depois dela. Então a gente percebe o porquê que a gente não pode ter tantas provas-alvo no ano. Se você tiver isso várias vezes no ano, você praticamente não vai treinar, você vai ficar só competindo e recuperando de competição. Agora, uma prova que ela é o treinamento para a prova-alvo, no caso aqui seria uma meia maratona, você não vai fazer um polimento de 2 semanas, você vai fazer um polimento talvez de 1 semana, pode colocar numa semana de transição, então já nem perderia treinos, e pós meia maratona você vai dar 1, 2 dias e já está pronto para voltar a treinar novamente, então você praticamente não perde treinos. Então isso é excelente, pensar em 2 provas-alvo e 2 provas que elas são um treino para a prova-alvo. E aí a estratégia vai ser a depender de cada um. Pode ser uma prova de meia maratona com um ritmo de maratona, para você treinar o seu ritmo para maratona, ou também pode até ser você fazer uma meia maratona para RP, algo nesse sentido, que aí o ritmo é um pouquinho mais forte. Fora isso, minha sugestão, talvez mais umas 2 provas menores, talvez 5, 10 quilômetros, você pode simplesmente usar para treinar algum ritmo específico, ou você pode usar para testes. Como eu realizo muitos testes com os meus atletas, a gente vai acompanhando a evolução deles ao decorrer dos anos, então a gente consegue, por exemplo, fazer uma prova de 5 km, faz um teste em treino mesmo de 1 km na semana de prova, usa a prova de 5 km para fazer um teste máximo. Então a gente tem 2 testes lá, 1 e 5 km, a gente consegue desenhar exatamente o que o atleta precisa treinar. Então, se a gente for pensar nessa visão completa, a gente teria 6 provas no ano. 2 provas-alvo, 2 maratonas, 2 provas que elas são treino para prova-alvo, que seriam 2 meias maratonas, e 2 provas aí de 5, 10 km, que são provas baratas, próximas da sua casa, para você fazer teste ou simplesmente testar algum tipo de ritmo. Show de bola. E pra gente fechar esse segundo episódio, me fala se tem alguma outra coisa que a gente precisa pensar nessa construção? Boa. Eu sempre trago coisas muito diferentes, às vezes até, né? Então eu vou trazer aqui 4 pontos que eu acho absolutamente importantes que as pessoas às vezes não consideram. Quer dizer, 2 deles todo mundo considera, os outros 2 não tanto. O primeiro deles é a questão do desgaste físico. É óbvio que quando você vai realmente treinar para uma maratona, pensa, vou fazer uma maratona para RP. Cara, o desgaste é absurdo, tanto no treinamento quanto na prova em si. Você vai precisar de um tempo para recuperar fisicamente. E eu sei que a gente fala assim, mas eu 2, 3 dias depois da maratona já estou pronto para treinar de novo. Beleza, isso concordo, se você está bem treinado, você provavelmente vai estar pronto para treinar novamente logo depois. Só que a gente tem algumas estruturas que a gente não consegue sentir necessariamente. Por exemplo, uma estrutura óssea, uma estrutura articular, não necessariamente você vai sentir dor, mas isso não quer dizer que ela está 100% recuperada. Coração, pulmão, rins, isso são estruturas que às vezes elas têm uma demanda, um desgaste muito grande na prova, elas precisam de um tempo mais para descansar, para recuperar totalmente. Então o desgaste físico, obviamente todo mundo sabe, precisa dar tempo para isso. O segundo desgaste é o emocional, mental. Porque se você realmente vai no limite, cara, uma maratona é uma prova extrema. Para mim, eu já fiz ultramaratonas e a maratona para mim é a prova mais difícil de todas. Se você realmente vai no seu limite, você vai para RP, você vai para buscar o seu melhor, o desgaste mental é muito grande. Então talvez você precise aí de 2, 3 semanas para limpar um pouquinho a mente e não ter só aquela pancadaria. É óbvio que quando a gente atinge o nosso objetivo, a motivação ela fica em alta, é muito legal, mas nem sempre isso é possível e muitas vezes para atingir o nosso objetivo a gente vai lá dar praticamente o nosso 100%, isso gasta muito do nosso mental. Então começaria com esses 2. Terceiro ponto muito importante, que é o seu desgaste de tempo. Então, se você treinou de verdade para uma maratona, você provavelmente nas sextas-feiras ou sábados, ou os 2, teve que dormir muito cedo, porque no dia seguinte tinha lá treino para fazer. Então isso acaba tendo um desgaste de tempo, acordar todos os dias, se alimentar muito bem, não ir em alguns eventos sociais, não ter tanto tempo disponível assim às vezes para a família. Então tudo isso é muito importante, gasta muito desse tempo. Então por isso que eu acredito que pós-prova é legal que a gente tenha também uma atenção especial para isso, para que a família, as pessoas ao seu redor também possam ter esse tempo de, digamos assim, de qualidade, né, com você.
Então tem a questão de tempo, de agenda e também tem a questão social, porque às vezes que acabam meio que se unindo, né? Às vezes você acaba priorizando tanto os treinos que você acaba não dando tempo para seus amigos, para sua família. Então, que você tenha essa recuperação de tempo e também de atenção para as pessoas que são importantes para você. Então, seriam essas 4 coisas: o desgaste físico, o desgaste mental, o desgaste de tempo e o desgaste social, que são coisas que eu acho que é muito importante que a gente recupere pós-prova tão grande. Então é isso, recapitulando aqui tudo que a gente falou. A primeira coisa, ter um calendário bem estruturado, bem definido antes do ano começar é extremamente importante para você saber as flutuações, quando vai treinar mais, quando vai treinar menos. Lembre-se sempre de considerar a sua agenda, o seu tempo disponível no ano e também lembra de considerar qual é a época do ano que você vai treinar e se isso é possível ou não. Depois disso, é interessante que a gente tenha exatamente uma definição de provas-alvo, provas que não são aquela prova-alvo, mas elas são um treinamento importante para isso, e também umas provas menos importantes, mais próximas da sua casa, que pode ser até às vezes um teste ou mesmo um treino de ritmo. E para finalizar, lembre-se sempre do desgaste mental, do desgaste físico, do desgaste social e do desgaste de agenda. Quando você coloca tudo isso no papel e você determina exatamente como vai ser o seu ano, fica muito mais fácil de você atingir o seu objetivo e de você ter uma relação muito mais agradável com a corrida também. Porque imagina você estar treinando para uma prova-alvo que você às vezes escolheu mal por não pensar direito, não olhar no papel e ver qual era a consequência disso. A experiência da prova em si, conseguir um RP é muito legal, mas você ter a experiência do ano inteiro, sentindo que a corrida ela está conversando com a sua rotina, está conversando com a sua família, com a sua vida social, é muito importante para que você se mantenha no esporte por muito tempo. A gente quer RP, a gente quer conseguir melhores tempos, mas a gente também quer que a corrida sempre traga uma experiência muito positiva. E se ela não estiver conversando com essas outras áreas da vida que não são necessariamente físicas, talvez essa experiência não seja tão boa assim. Beleza? Lembrando, meu nome é Alex Tomé. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, quer saber mais como funciona o nosso trabalho, dá uma olhadinha aqui na nossa legenda que tem todas as informações ali. Valeu!